Em 2 Crônicas 19, um rei divino de nome Jeosafá estava indo ajudar Israel militarmente. Eis o que Deus disse a ele. E Jeú, filho de Anani, o vidente, saiu ao encontro do rei Jeosafá e lhe disse: Devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que odeiam ao Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Então, estão nos dizendo hoje que se apoiarmos a nação de Israel, seremos abençoados por Deus por causa de Gênesis 12, quando em realidade a Bíblia ensina que se ajudarmos uma nação ímpia e perversa como Israel, teremos sobre nós a ira do Senhor. Por que deveríamos nós, como cristãos acreditantes na Bíblia, apoiar a nação de Israel, quando a nação de Israel não permitirá sequer a um cristão imigrar ao país dele? Se você quiser imigrar para Israel, você tem que renunciar ao nome de Jesus Cristo. Então, para alguém se tornar um judeu ortodoxo ou ganhar o direito de retorno, ele tem que renunciar ao cristianismo, por exemplo? Tem, eles têm. Você não pode ser um judeu e um cristão. É um ou outro. Então, com respeito ao moderno Estado de Israel, ele requer a renúncia à ex-afiliação religiosa, ele requer um número de rituais que são destinados a purificar a pessoa de sua afiliação religiosa anterior. Alguém que não é judeu não teria apenas um convite automático para emigrar para Israel? Não como cidadão. Não como cidadão. Para emigrar para Israel seria necessário renunciar ao cristianismo para se tornar um cidadão e também precisaria ser convertido por um rabino ortodoxo. Eu pessoalmente conheço homens que foram para Israel acreditando que Israel é a terra prometida e que os judeus são o povo escolhido de Deus, e eles foram para lá com isso no coração, e eles foram lá para testemunhar a eles e contar-lhes sobre Cristo. Mas é ilegal distribuir panfletos em Israel. Os policiais virão, os assediarão, eles ainda ficarão sob ameaça de prisão ou deportação. A Bíblia é verdadeira quando diz que eles são inimigos do Evangelho. Romanos 11:28. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos para os vossos propósitos, mas quanto à eleição, eles são amados para os propósitos do Pai. Diz bem aí na palavra de Deus, eles são inimigos do Evangelho. Em junho de 2014, durante o mês do orgulho gay, a Embaixada dos Estados Unidos estendeu a bandeira americana e abaixo da bandeira americana, eles hastearam a bandeira do orgulho gay. E pelos últimos anos, Tel Aviv tem sido votada a cidade gay número 1 no mundo. Dentre a própria comunidade gay, eles têm votado Tel Aviv como o lugar número 1 no mundo. Nem São Francisco, nem Nova York, mas Tel Aviv. Nós fomos estabelecidos para o estabelecimento de Israel. Nossas identificações estão por toda parte. Tire $1 do seu bolso. Veja o grande selo. Você nota que entre as asas abertas da águia, você verá a estrela de Davi, formada por 13 estrelas. Por que a estrela de Davi está ali? Em torno daquela estrela está o resplendor de nuvens da glória de Shekinah, representando a glória de Shekinah que estava sobre o tabernáculo. George Washington disse: eu quero que isso esteja no dólar, de modo que as pessoas reconhecerão a contribuição do povo judeu para os Estados Unidos da América. Os cristãos atuais estão não somente sendo instruídos a apoiarem os judeus e Israel, como também as estranhas doutrinas do Talmud e da Cabala estão se alastrando nas igrejas e sendo ensinadas como doutrina cristã. Por exemplo, muitos pastores fazem uso do termo Shekinah, como se pertencesse ao Velho Testamento em hebraico, quando na realidade a palavra nunca é encontrada uma única vez na Bíblia. Então, a Shekinah se refere à presença divina, e é uma palavra feminina a propósito, não é masculina. Por exemplo, se Moses de Leão tivesse aparecido e dissesse: tenho uma ideia, Deus é uma mulher, isso poderia não ter caído muito bem. Mas agora ele está dizendo que o velho rabino Shimon estava nos ensinando sobre Shekinah, a metade feminina de Deus, e seu romance com seu parceiro divino, o sagrado, abençoado seja ele. Então, existe uma crença de que Deus possa ser ambos, masculino e feminino. A Shekinah é a presença permanente de Deus no universo. É o que emana do ser de Deus. Mas para os judeus, Shekinah e Deus são um
e o mesmo, e é quase proibido separá-los. Deus simplesmente se manifesta, Ele próprio ou ela própria, na forma da inspiração de Shekinah. Shekinah é algo que faz parte do Talmud, faz parte do judaísmo, não do cristianismo. Apesar disso, quantos pregadores batistas têm usado essa frase, a glória de Shekinah, e não consta sequer da Escritura. Amigos, precisamos de entender bem isso, que a glória de Shekinah está em nós. Essa presença de que nós falamos, essa presença que veio a este anfiteatro para os discípulos, a glória de Shekinah está em nós como crentes. A Bíblia é clara, do Gênesis ao Apocalipse, que Deus é Ele, não ela. Ensinar que Deus é ambos, Ele e ela, você tem um Deus diferente. A Bíblia cristã ensina que o homem foi feito à imagem de Deus e em 1 Coríntios capítulo 11 a Bíblia diz que o homem, pois, não deve cobrir a cabeça porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Assim, de acordo com 1 Coríntios 11, o homem não deve cobrir sua cabeça porque o homem é a imagem de Deus, ao contrário da mulher. Eis porque até mesmo no Gênesis 27 está dito: assim Deus criou o homem à sua própria imagem. A imagem de Deus, Ele o criou. Macho e fêmea, Ele os criou. Eles foram criados macho e fêmea, mas Ele foi criado à imagem de Deus. O que significa a imagem de Deus? Parecer com Deus. Porque quando Jesus caminhou por essa terra, ele era um homem, e Deus, o Pai, é masculino. E então isso é um ensinamento blasfemo do misticismo nova era, de adorar a Mãe Terra, o espírito feminino, e a deusa, e a cabala, e a nova era. É daí que esse